Mas eu peguei essas imagens para vocês, principalmente para mostrar que, olha só, todo mundo consegue perceber pela imagem que o computador está reduzido, certo? É um negócio que cabe no bolso. Esse aqui você usa com a caneta, né? Esse aqui tem um tecladinho e você usa, ele tem toque também, tem um tecladinho e você pode usar com toque também. E esse aqui tem uma interface mais simples ainda, né? Só um teclado de telefone. Por que esses computadores não deram certo? Não, eles eram baratos, né? Era até mais barato do que hoje você paga num iPad, por exemplo. Isso, o problema é a usabilidade. Mas como que você sabe que a usabilidade deles era ruim? Isso aqui é um negócio que está no meu bolso e eles são minúsculos. Sabe qual que é o principal motivo da usabilidade deles ser ruim? O principal motivo é que eles usam a mesma linguagem de comunicação e de expressão que os desktops. Ou seja, como que o usuário utiliza um desktop? Sentado confortavelmente, com um teclado enorme, um mouse de altíssima precisão e um monitor grande, de 15, naquela época, né, 15, 17, hoje já estamos 20, 25, 30 polegadas. É um ambiente completamente diferente de você usar um PDA, né, que era o nome desses caras aqui. Uma telinha minúscula, um teclado que você vai apertar uma tecla e você aperta 3 sem querer, né? Ou esse teclado aqui que para você colocar a letra A você tem que apertar 2, 3 vezes a mesma tecla. Ou esse outro aqui, ó, olha esse cara aqui, ele é um pouquinho mais esperto porque ele não tem o teclado, só que ele tem uns ícones minúsculos e ele usa a mesma linguagem gráfica de desktop. Não dá muito certo. E na época a precisão das telas também não era muito boa. Você tinha que ficar carregando essa caneta para cima e para baixo, você perdia ela, custava $100 uma nova. Então, e um outro fator importante também que eu já estava esquecendo, é que naquela época não tinha Wi-Fi, né? Até existia, mas não tinha assim, né? Não era barato, tinha que pagar um preço caríssimo, o desempenho era baixíssimo, conectou 5 PDAs, já derrubou o Wi-Fi. Como que usava esses PDAs aqui? Você sincronizava ele, você sentou na sua mesa, tinha que tirar ele e sincronizar com o computador. E tinha todos os problemas, né? Às vezes você editou um negócio no computador, estava diferente da versão do PDA, aí para misturar depois era um trabalho danado. A pessoa no terceiro dia já desistiu de usar o negócio. Aqui estão outros produtos com a mesma mentalidade, né? Aqui a linguagem gráfica dele já mudou um pouco, ele já não está usando mais teclado, mas os ícones também não são muito legais, tem setinha direcional. Esse que tem reconhecimento de escrita, que nunca deu muito certo, né? Até hoje a gente não usa porque não é tão bom assim. Esse aqui usa setinha de teclado, também não é uma boa linguagem. E o iPod criou uma boa linguagem, mas ela não era completa, né? Ela era específica para a usabilidade lá de você tocar música. Acabou a bateria? Beleza, então vamos lá. Então, o pessoal da Apple, não sei se vocês sabem a história, o Steve Jobs voltou para a Apple em 1998, a Apple tinha mais de 100 produtos e ele falou assim, joga tudo no lixo, não vamos vender mais nenhum desses 100 produtos e vocês têm uma semana para criar 4 produtos novos. Aí, por causa dessa metodologia dele de especialização, ao invés de vender vários produtos para diversos mercados, eles se concentraram somente nos mercados de altíssimo, mercado premium, né? O produto ele é chique, mas ele é vendido por um altíssimo preço e ele tem uma especialização. E uma das coisas que eles perceberam é que os PDAs e smartphones não estavam bons, eles próprios da Apple, eles queriam computador de bolso que funcionasse bem, e quando eles foram criar o software, o iPhone ficou 3, 4 anos sendo desenvolvido. Ele já tinha também o Newton, né? O Newton foi evoluindo para iPhone, e eles perceberam, eles pensaram, por que a gente não consegue fazer dar certo esses PDAs? Por que a gente não consegue fazer dar certo esses computadores de bolso? Eles foram voltando
na história vendo como que a gente conseguiu fazer dar certo em desktop. E perceberam, falta uma linguagem adequada para o tipo de uso dos usuários desses PDAs. Criaram um outro livro, eu não vou dizer que é seminal, né, mas também é o mais relevante desde então, em 2007 criaram esse livro, que é o Human Interface Guidelines, HIG também, só que para dispositivos móveis. E hoje, se você procurar na internet, todas as empresas, o Windows, Google, Facebook também, a Samsung, eles têm os próprios manuais deles de usabilidade para dispositivos móveis. E o que esse HIG fez foi criar essa nova linguagem, né? Ícones grandes, telas que contam apenas uma única história, e não igual esse cara aqui, ó. Olha esse cara, tem 1 milhão de histórias aqui, abre janelinha nessa tela, né? Esse aqui também, ele era multitasking, você podia abrir vários programas nele ao mesmo tempo. O iPhone não, lembra uma das críticas quando o iPhone foi lançado? Ah, pô, você abre um programa e ele fecha o outro, só abre um programa. Mas isso era bom. Isso era bom. O usuário no iPhone, no smartphone, dificilmente quer ter 2 ou mais programas abertos. Ele está usando só um. É só aquele programa que está na tela, né? A tela cheia. Então só contou uma história e tem toda a linguagem de uso nova, que são os gestos, que não existia antes. Os próprios touchpads dos nossos computadores atualmente você usa, né? E antigamente quem já usou um touchpad de computador um pouquinho, né? Uns 6, 8, 10 anos atrás. Era triste, né? Ele só clicava, tinha 2 ou 3 botões lá embaixo, você tinha que apertar o botão adequado para fazer o scrolling, né? O scrolling lá esqueci como é que fala em português, scrolling, a paginação, né? Rolar a página, era terrível, tinha que segurar com um dedo o botão apertado e com o outro dedo deslizar lá no touchpad. Então serviu até para os touchpads a linguagem nova de usabilidade conforme. Não sei se vocês assistiam na época as notícias de quando lançou o iPhone. Eu lembro, né, porque nessa época eu era cético também, então assim, não, essa época aí, coisa de, né, metido só, não tem nada demais. E quando lançou o iPhone, e aí teve a reportagem lá deles usando o iPhone, chegava a fotinha lá, você fazia a pinça, né, no zoom out, girava ela com 2 dedos assim, então assim, não, isso aí, os caras estão apresentando, tá treinado, não é bom não. A primeira vez que eu usei um colega meu trouxe dos Estados Unidos, eu não acreditava, falei assim, caramba, o negócio é bom mesmo, funciona, é revolucionário. E uma outra característica importante de 2007 é que agora a gente tinha infraestrutura computacional para esses PDAs darem certo. Em 2007, o computador de bolso já podia ser um computador por si só. Por quê? A gente já tinha antena para todo lado, 2G e 3G para todo lado, iPhone, Wi-Fi para todo lado, né? Estava começando a aparecer, estava na hora de aparecer já os Dropbox da vida, Google Docs, o Gmail já era um sucesso nessa época, né? Ninguém mais usava o cliente Gmail no próprio computador, você usava tudo pela interface web. A web estava boa nessa época, né? Tinha um motivo para você querer estar conectado o tempo todo, que é a web. Então tudo isso se reuniu, juntou e aconteceu a revolução dos PDAs, que foi possibilitada também por causa da linguagem. Uma coisa legal, né, lembro que eu falei com vocês no início da apresentação, que os primeiros computadores tinham 20 usuários, os computadores da década de 60 tinha 10 mil usuários no mundo inteiro, os PCs conseguiram chegar na casa dos milhões, e há pouco tempo atrás bateu 1 bilhão, e os smartphones já bateram 4 bilhões. Sabe o que significa ter 1 bilhão de usuários de desktop e 4 bilhões de usuários de smartphone? Significa que 3 bilhões de usuários nunca usaram um PC e usam um smartphone. O primeiro contato deles com a informática, com a computação, com a web, é através de um PDA, de um smartphone. Então, o grande X da questão aqui é o seguinte: se você está fazendo um sistema para desktop,
você está trabalhando com 25% do mercado. Para você atingir 100%, você tem que fazer dispositivo móvel. Tem que conhecer a linguagem nova, tem que conhecer o modelo de uso dos usuários, né? Como que é o ambiente, como que eles gostam de utilizar o sistema. Então você não pode mais desprezar os dispositivos móveis, eles já conquistaram. E são eles que vão levar a computação para 100% da população. Isso já é uma coisa certa. Só algumas estatísticas mais específicas disso que eu falei. No Brasil já tem mais smartphone conectado do que desktop, já ultrapassou. Na África e na Ásia, principalmente na Índia, mais de 90% dos usuários na Índia usam somente smartphone, não usam computador. Na África também. Então essa é a importância dos dispositivos móveis. Então, terminando aqui essa parte da história, né, agora que a gente já chegou no atualmente, mostrar só para vocês, reforçar que a usabilidade ela é um dos principais vetores de revolução do computador. Você não pode desprezar IHC e usabilidade. A IBM foi a maior empresa de computação até 1980, porque ela foi a precursora do sistema operacional. Depois, a Microsoft tomou o trono da IBM, porque ela fazia o sistema operacional voltado para a família, e usabilidade também, né, que ela pegou lá da Apple. E a Apple, junto com o Google, pegaram o que a gente tem atualmente, que são os dispositivos móveis. Então, quem revoluciona na usabilidade ganha no mercado por pelo menos 10 anos. E às vezes, né, igual a IBM, conseguiu manter durante uns 30 anos e a Microsoft conseguiu manter durante uns 20. Então não dá para desprezar a usabilidade e a linguagem de uso. Então agora eu vou falar um pouco dos desafios de desenvolvimento móvel. O principal é a qualidade do toque, que é baixa. Botões físicos, o iPhone só tem 4 a 5 botões físicos, alguns Androids não tem, deve ter ligar e desligar, né? Ou nem isso. Mas eu sei que alguns Androids só tem um botão, o resto tudo é na telinha lá com toque, né? A duração da bateria, dura um dia, que é muito, mas tem um problema. E a bateria pode acabar a qualquer momento, diferente do desktop, o usuário ele quase nunca está usando na tomada. Ele tá sujeito a ter que interromper a usabilidade. E principalmente os tamanhos de tela diferentes. Então aqui alguns dispositivos, né? Tudo isso é dispositivo móvel. Aqui está um iPhone, smartphone normal. Aqui está um tablet. Todo mundo sabe o que é um tablet? Que é um smartphone de 7, 9 polegadas, né? Que usa com caneta. E aqui está um tablet, uma tablet. Tudo isso é considerado dispositivo móvel. Então, quando a gente fala de usabilidade para dispositivo móvel, está englobando essas três classes. E agora até mais, né? Porque agora tem relógio também. Tem também, quando você estiver fazendo desenvolvimento para dispositivos móveis, tem também a diferença dos sistemas. O Android, o iOS, e não tem o Windows aqui também, né? Só 1%. Não deu Windows, nem me deu o trabalho de colocar. Até a Microsoft está parando, né? E esses dois sistemas, eles são muito diferentes. O Android é extremamente extensível, configurável e, por isso, imprevisível. Então, você tem mais liberdade no desenvolvimento, o usuário tem mais liberdade, e isso pode ser legal, pode ser um problema. E o iOS, ele é o contrário, ele é controlado, o objetivo dele é ser o mais simples possível, mas também pode ter um tiro pela culatra, que é o fato dele ser limitado. Então, alguns tipos de aplicativos não pode existir para o iOS. Esses dias, por exemplo, a gente estava procurando um gravador de chamadas para o iOS. Não tem jeito. E para o Android tem aos montes, né? Por causa da limitação. Outro fator muito importante
Outro fator muito importante é o multitarefa limitado. Então, os seus programas em dispositivo móvel, eles hoje em dia até têm multitarefa, só que o seu programa não pode ficar recorrendo a multitarefa muito, porque senão acaba a bateria, né? Fica quente no bolso do usuário. Não sei se vocês leem notícias frequentemente, pô, o cara estava usando o smartphone e explodiu no bolso dele. Acontece. Por quê? O programa em background ficou lá consumindo o processo, a bateria foi esquentando, o cara deu uma voltinha assim, com a luz do sol no bolso dele, esquentou e explodiu. Acontece, né? E fora acabar a bateria também. Então são muitos problemas que a gente tem que considerar que é diferente de desktop. Sobre a usabilidade, igual eu estava falando para vocês. Isso aqui é uma pesquisa de 2015. O usuário desktop, ele normalmente usa ininterruptamente o seu sistema operacional durante quase 40 minutos. Ele vai estar em casa sentado, ou às vezes no avião, no escritório, né, no aeroporto. Ele está lá confortável numa cadeira, com bastante espaço, né? E quando ele está utilizando, esse é o principal ponto, quando ele está utilizando, é a atividade central dele. Eu agora vou utilizar meu computador. Se você perguntar para alguém, o que você está fazendo? Estou aqui usando o computador, trabalhando. E o dispositivo móvel? O dispositivo móvel a gente usa até 17 minutos, ininterruptamente. Normalmente você usa em pé, esperando, ou conversando, ou compartilhando alguma coisa. E o principal, quem usa dispositivo móvel normalmente usa como acessório, complementar a uma atividade. Então você está utilizando o seu smartphone e alguém pergunta, o que você está fazendo? Ah, estou esperando o café coar. O que você está fazendo? Estou esperando a fila aqui, estou esperando essa aula acabar, né? Então, né, o dispositivo móvel dificilmente é a atividade central de uso. Outra característica importante, que é aquilo que eu falei, quando a gente usa um smartphone, o modelo de usabilidade é uma história. O usuário tem um objetivo a ser feito e o programa vai caminhando ele naquele objetivo. No desktop não, quando você abre um programa de desktop, imediatamente o que acontece? A janelinha tem um menu de opções. Além do menu de opções, costuma ter um toolbar de botões das opções principais. Então, de cara, ele já te oferece. O que você quer fazer? Né? Quando você abre um programa no smartphone, não. É o contrário. Normalmente ele já abre, já te mostra a telinha para você sair usando o programa que tem que usar do jeito que tem que usar. Né? Então, quando você vai fazer o programa para dispositivo móvel, você tem que conhecer muito bem o seu usuário. Quando ele abre esse programa, o que provavelmente ele quer fazer? Como eu vou indicar para ele fazer? Ele não vai ter chance de configurar. Se o usuário tiver que configurar o próprio programa dele no smartphone, ele vai desistir. Beleza? Então, deixa